A imagem que ecoa ao longo dos tempos é desses pés descalços que descem uma escadaria. Para nós que estamos a ir na direção dele, quanto mais alta é a escada, quanto mais alto é o degrau, menos a dor nos tem. Ora, para indivíduos, por exemplo, como é o caso de alguns entre nós, é difícil, porque sem adornos isto fica difícil. Mas é assim. Agora, à medida que nós vamos perdendo o adorno e à medida que subimos a escada ou atravessamos a ponte e entregas essa flor, diz assim: eu não consigo fazer mais nada. Isto é o que eu consigo fazer. Então, tu estás a convidar o outro, que é o teu mestre interno, a terminar o que tu já começaste. Para que ele possa penetrar em ti e ficar e residir, eu necessito de criar um anel indestrutível na minha consciência e no meu coração, que não abre. Abre só quando o indivíduo diz assim, isto está a ficar um bocado rígido. Aí pronto. Mas um anel no coração e um anel na consciência. E esse anel é que recebe estes nomes: foco, fixação, concentração, postura. Esse ser real é real na sexta e na quinta dimensão. E a comutação dá-se dentro do nosso corpo crístico. Isso produz uma alteração nas geometrias, produz uma alteração nas ligações neurais, produz uma síntese da psique. O que tiver que ser. Mas é muito importante eu isolar este facto. Tu foste um ser humano durante séculos, milénios. Depois tens vindo a ser um discípulo já há várias vidas. E nós somos discípulos. O nome discípulo aplica-se até à terceira iniciação. A partir da terceira iniciação fala-se de iniciado. É claro que já podes falar antes desde a primeira. Mas do ponto de vista, digamos, da escola cósmica, a terceira é a primeira. Então nós estamos a fazer isto. O que é pensar sinteticamente? É começar a intuir, a suspeitar que todas as linhas de força que me compõem conspiram para um ponto. Em vez de estar perplexo, sentir, claro, isto tudo está-me a levar para um ponto. Eu estou a ser conduzido. Daí a ideia de pastor na tradição judaico-cristã. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isto é David. Eu estou a ser conduzido. É muito importante tu compreenderes. Há uma senhora de luz. Nós vamos ter algumas surpresas. Há uma senhora de luz. Há um ser, ou um senhor de luz, que é o teu mestre interno. E aqui já não há questões de ânima e de ânimos, já não tem nada a ver com compensação, não tem nada a ver com a caminho de tens que passar pelo sexo oposto, não tem nada a ver com isso. Porque este é andrógeno. Este é completamente andrógeno. Claro que ele pode se manifestar, tu podes senti-lo com uma polaridade, que provavelmente é a mesma da polaridade física, mas ele é andrógeno. Há um ser de luz, mesmo aqui, num campo magnético superior, à espera. Pode não ser. Pode. Confirmo. Confirmo. Tende a ser, mas confirmo. E esse ser de luz quando o divino te criou em baixo, criou ele em cima. Automaticamente. Já com personalidade espiritual. Ele não vai criar uma personalidade espiritual.
Ele nasce com plena personalidade pronta. Uh, personalidade espiritual é um conceito muito. Não é um conceito. É o eu original, sim. É o eu original, sim. Como? Sim, sim, sim. Ele tem características próprias. O meu ser interno, vivo, que tem uma personalidade espiritual, é completamente diferente do teu. E na quinta dimensão, esses seres luminosos ah, estão em colaboração permanente. Ao chegar a meio da ponte, quer dizer, tendo para trás tantas vidas, tendo para trás tantas referências, tantos dados culturais, é muito importante uma pessoa dizer, conseguir dizer assim: há duas coisas fundamentais na ponte, à medida que tu chegas ao centro da ponte, que é lava-me e eu preciso sentir o amor. Porque o lava-me apaga tudo o que está para trás. Não estamos aqui a falar de desenraizamentos culturais, nem de percas de sentido social, não é nada disso. Apaga todo o poder kármico. A mandíbula da história deixa de te morder. Abre a boca. Tu sais dali. A mandíbula da repetição, da redundância, a mandíbula, as garras do entrópicas lá da velha senhora negra, a tal morte que é tão velha que um dia há de morrer, do Sérgio Godinho, a mandíbula da história, para. Isto é fundamental. E daí o lava-me. Lava-me. E depois eu preciso sentir o amor, porque tu não consegues manter-te a meio da ponte se não começar a sentir o amor do lado de lá a chamar-te. Tu vais dizer, foi tão lindo, adorei, agora vou em busca do amor e voltas para trás. Voltas para trás porque estás em busca do amor, então voltas para trás. Tem a ver com tudo o que é ex. Ex-carro, ex-marido, ex-papagaio, ex... ex-filho, ex... Voltas para trás. Ali, à medida que tu chegas a meio da ponte, o que é estar a meio da ponte? É sentir que o universo está-se a preparar para unificar a tua personalidade num todo coeso, homogéneo, a partir do qual tu não podes fazer mais nada por ti. Parou. A tua evolução acabou. Terminou. Isso é a meio da ponte. Tu podes fazer mais do mesmo. Até podes fazer melhor do mesmo. Mas estás a fazer melhor do mesmo e estás a sofrer. Que tal? Estás assim, espera, agora estou a fazer mais do mesmo, ou melhor do mesmo, ou estás a expandir na horizontal. Mas do ponto de vista iniciático estagnaste. Há indivíduos magníficos que do ponto de vista iniciático estão parados. E há pessoas que passam despercebidas, quase invisíveis, e que do ponto de vista iniciático estão mesmo a atravessar a ponte para o lado de lá. No fundo não se atravessa a ponte para o lado de lá. O outro vem ao teu encontro a meio da ponte. O encontro, a personalidade histórica faz este movimento e quando chega a meio da ponte está cansado, gasto, velho, roto, impotente, deslocado. I'm sorry? Mas tem a flor aberta. E isto é que nós não podemos... Isabel, podes fechar a porta, se faz favor. E isto é que nós não podemos desconsiderar no indivíduo espiritualmente amadurecido. É que ele pode estar psicologicamente esgotado, mas tem a flor aberta. Enquanto que as outras pessoas podem estar cheias de ritmo e cor, mas a flor está fechada. Isto é um ponto importante.
E há mais um ponto importante. É que não tens de estar psicologicamente esgotado para ter a flor aberta. Portanto, isto não é nenhum fatalismo. Agora, chegando ali, há duas coisas muito importantes. A primeira é: eu preciso de me lavar. Eu preciso de me lavar. E o que é que te lava? As águas, sabes, as águas que vêm das dimensões superiores. Mas isto não é uma meditação, porque tu podes fazer uma meditação guiada com isto. Sentas as pessoas, depois as pessoas a meio da ponte, depois lavam-se, depois... Isto é real. É para... É catastrófico. É apocalíptico. É o teu apocalipse particular. É uma mutação irreversível. Eu preciso de me lavar e a seguir a me lavar vem essa questão. Como é que eu continuo a partir daqui? Há um momento em que o indivíduo só pode seguir o amor, não tem mais nada para seguir. E pode dizer, mas o amor, mas o que é o amor? O amor é o que é o amor? Havia amor para trás, mas entanto tem sido lavado. Mas eu continuo a amar e preciso de ser amado. Eu amo e preciso de ser amado. Então onde é que está o amor? Até que tu comeces a sentir a personalidade espiritual a aparecer lá do fundo, a descer as escadas. Comeces a sentir a Senhora de Luz. Ou comeces a sentir o Ser de Luz. E ele vai chegando lentamente. E isso é que é procurar dentro e não fora. É só válido a partir da terceira e da quarta iniciação. Por isso é que é preciso muito respeito com as pessoas quando elas procuram fora. Claro. Mas não se pega em indivíduos que estão a sair da vida comum, ainda mal começaram o processo de discipulado a sério, e diz assim: não, você tem que procurar dentro. E o indivíduo vai completamente triste para casa, porque ainda não tem uma abertura feita. Às vezes, procurar fora é rigorosamente o mesmo que procurar dentro. Se a pessoa fizer uma busca fora com qualidade psíquica. E não é busca no sentido de sair como um escoteiro em busca, é estar atento ao que está fora dele. Até que ao fim de várias vidas, tu chegas a esse ponto em que começas a compreender que tu és a ilusão. Que Maya não é o cosmos. Samsara não é o cosmos. Que tu, enquanto autor da coisa toda, é que és a ilusão. Como é que se vê isto? Porque a pessoa começa a ser vivida. Em vez de viver, começa a ser vivida. Ela começa a ser pulsada. Ela começa a ser visitada. Ela começa a sentir que o seu ser espiritual, que a sua personalidade espiritual está a nascer. E começa a sentir que a parte histórica dele, o tal velho com uma flor na mão, começa a desaparecer. E um jovem de 33 anos, ou uma jovem de 33 anos, completamente elíptica, com uma paz uma paz que vem de além do tempo. Não há energia de fricção. Se está a instalar no teu sistema nervoso, se está a instalar nos teus olhos, ele começa a olhar através dos teus olhos. Ele começa a falar através da tua voz. Ele começa a movimentar-se através das tuas mãos. Ele começa a tomar conta do teu ritual. E tu começas a aceitar o ritmo que ele quer impor, o ritmo que ele traz. E começas a recebê-lo, a recebê-lo, a recebê-lo. Socialmente. As pessoas estão habituadas a recebê-lo e depois ele vai-se embora e ficam com aquela memória e depois têm que ir viver um pouco para dentro e projetar uma coisa para fora para depois sair à rua. Montes de informação nesta frase. Esta tem assim, oing. E tu tens que ir um pouco para dentro. Dizes, eu não sou aquele que era porque já fui tocado por aquilo que vem. Então o que era já não pode ser. Mas o que vem foi-se embora. Recolheu-se. Então eu tenho que também ir um pouco para dentro.
Porque quem sou eu? Ficas um pouco perdido e depois projetas um outro para fora para ir às compras e viver a vida. Mas a terceira iniciação chama-se transfiguração por alguma coisa. É que aquele que está lá na quinta dimensão começa a descer as escadas. Percebem o que é descer as escadas? E é ele que vem. E ao vir, ele assimila aquilo que tu escondeste. Aquilo que tu escondeste, porque o mundo não é digno dele, é assimilado por aquele que vem. E quando vem, o que vem é o melhor daquilo que tu escondeste, que só podia ser bom, e ele. E isso é uma personalidade espiritual. É o melhor daquilo que tu escondeste. Tenta sentir, é o melhor daquilo que tu escondeste, combinado com o que ele é. E ele gosta de coisas simples. Ele gosta muito de tarefas simples. Quase bucólicas. Tirar água de um poço, rachar lenha, consertar uma porta, assoar uma criança, abrir uma janela, pararejar uma casa, apertar um parafuso. Tarefas mesmo simples. Porque o que está a acontecer contigo já é tão terrível que o indivíduo perde toda a sofisticação. Então tu tens esta percepção de que algo o atrapalha, algo impede que ele se instale. E integrar a personalidade é ir-se responsabilizando por fazer esmaecer, por falta de regar as ervas daninhas, fazer recuar, anular, esmaecer, fazer morrer por falta de atenção. Quer dizer, as ervas daninhas, o ego, quando ele não está no seu lugar, e uma série de outras forças que impedem que a tua personalidade espiritual venha ao de cima e nasça, é como um cancro. E os cancros matam-se à fome. Matam-se à fome. Se tu não alimentares, o cancro morre. Ora, nós temos uma espécie de pacto de não levar indivíduos para o centro do país e para a conexão com Lis antes de eles terem chegado à meia da ponte. Seja Dornes, seja Ourique ou outros pontos de ligação a Lis. Castro Verde, Gerês, Sagres, a Ilha de São Miguel nos Açores. E há mais pontos, o Monte Branco na Suíça, por exemplo, mas uh, nós temos este chamamento. Das primeiras coisas que foram ditas foi em 89, 90. 89. Foi: nós estamos no quinto plano. A Irmandade de Lis existe no quinto plano. Vocês podem vir cá sempre que quiserem. Mas se a tendência for virem se alimentar e energizar para continuarem o ritmo de vida normal, vão desvitalizar a zona. Não eles estão no quinto plano, mas vão desvitalizar o que já foi feito no plano etérico. E foi aí que tu ficaste com aquela impressão. Mas então tem que se ter cuidado. E foi dito: sim, mas se for anunciado Dornes, já está bom. Mas não a zona de contacto diretamente, que é 15 km de Dornes. É outra coisa.
E o pacto, não sei se gostam desta expressão, é um bocado maçónica. O, o- a compreensão mútua foi mais ou menos assim, mas nós não conseguimos chegar aí. Estão a brincar connosco. Não façam isso. Mais uma vez. Nós não conseguimos chegar aí. A meio da ponte, ao quinto plano. O que é o quinto plano? Nós somos seres da terceira dimensão, precisamos de comer e de dormir, entre outras coisas. Mas à medida que tu vives essa concentração ígnea, esse foco, essa dedicação, essa fixação na causa interna, e essa concentração e foco, e consegues adquirir essa postura, tu pões em movimento não a água, não o ar, não a terra, mas o fogo do quinto plano. O quinto plano é fogo. O nível espiritual é fogo. Então começas a trazer fogo dentro de ti. E esse fogo tem desde as camadas mais baixas, que é tu dizes as coisas com absoluta convicção. Chama-se fogo, não é ar, é fogo. Convicção é fogo. Dizes as coisas com uma absoluta convicção interna, até às camadas mais altas do fogo, que é queimar as sementes mentais negativas. Queimar os samskaras. Queimar aquelas batatinhas que estão dentro da nossa cabeça e que estão sempre a dar aqueles grelos estranhos. Queimar. Limpar o terreno. Isso é o fogo que limpa a mente. É o fogo, não é uma argumentação, não é dialética, não é a reposição dos conceitos, que ajuda sempre imenso, mas o que limpa mesmo a mente é o fogo na mente, fire in the mind. Isso é que impede que uma daquelas coisas chegue ali e bzz. Eu nunca gostei daquelas coisas de queimar insetos nos restaurantes, mas é a mesma coisa. É a chama. Deixa-me ver se eu consigo dizer isto em californiano. It's the violet flame of Saint-Germain. É a chama violeta de Saint-Germain. E portanto, tu tens esse foco. Se tu começas a fazer foco, concentração, postura, disciplina, fixação, que consiste em é Sagitário. Se tu vais fazendo este trabalho, o outro, o teu eterno, o grande, aquele que não deve nada a ninguém, aquele que em ti não tem que dar justificações a ninguém, aquele que, porque te tocou, fez-te ir para dentro, tornar-te mais subjetivo do que nunca e projetar uma personalidade para fora, mas com uma decalagem entre os dois. E é dessa decalagem que vem o esgotamento das pessoas, é da diferença entre o true self e o modus operandi e as estratégias de existir e a tal representação do eu no cotidiano. Tudo. Mas porquê é que nós vivemos essa decalagem? Porque temos uma crise de quarto raio. Como é lógico. E essa crise de quarto raio é mais ou menos assim. Aquele que viu demais. É o nome do quarto raio. Sabem que é uma crise? É ter visto demais. Porque se vocês tivessem visto menos, não estavam em crise. E se não estão em crise, também não sei o que é que estamos aqui a fazer. Portanto, tenta ver. Aquele que viu demais, não há nada mais doloroso do que ver Deus demasiado cedo. Porque é uma dor que persiste para o resto da vida. Não é uma coisa que vá passar com nada. Talvez passe porque Deus pode aparecer sob a forma de uma mulher. Pronto, está ali Deus sob a forma de uma mulher. Também pode aparecer sob a forma de uma viagem. Mas não é Ele, não é Ele. Sabem quem é que vocês estão à procura? Desse que está do lado da margem. E não há nada mais doloroso do que Ele visitar-te muito cedo. Na tradição cristã do Graal e de Parsifal, é quando Parsifal queima os lábios no salmão a arder. Ictos. Claro que o salmão a arder é Cristo e é a consciência espiritual, ou Sofia. E ele queima, ele fica os lábios queimados. E portanto, a crise de quarto raio tem como objetivo tu não seres coisa nenhuma. Não és nem o ser social que projetas para fora,
também não és o self que está cá dentro e que tu guardas porque o mundo não é digno dele, e também não és o outro que vem. É uma bela crise. Mas quem começou o processo foi ele. Ele é que começou o processo. E tu tens este mandato em relação a Liz de não levar pessoas para lá, de não fazer nada lá. Nada. Enquanto não tiver, enquanto, digamos, uma certa média em Portugal se estiver estabilizada a meio da ponte. Porque se tu levas pessoas que estão antes da ponte, que ainda não entraram na ponte, que estão a descobrir que há uma ponte, se tu levas pessoas nestes estágios, o alarmado, o indicador, o que lembra, as pessoas vão alarmar-se, vão indagar e vão lembrar-se para lá. E neste momento vocês já devem ter condições de em 10 segundos ver um ambiente espiritual de alarmado, indagador e que lembra. Em segundos. Vocês entram num sítio, as pessoas estão em roda, com mandala, com incensos, e estão a fazer uma coisa. O xamanismo pode ir até muito à frente. Não estou aqui a falar de xamanismo só, mas tu vês que as pessoas estão a celebrar o facto de que há espírito, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Mas todos começámos por aí. Então tu chegas a um sítio e as pessoas estão encantadas com o facto de que há espírito, de que há amor, de que o universo é mágico, de que tudo isto pode ser decomposto em coisas sublimes e maravilhosas que são as que sustentam estas. Então tu chegas a um sítio e as pessoas estão todas estão um clã a celebrar o facto de que existe espírito. E isso é o alarmado, que é aquele estado. Onde é que eu andava com a cabeça? O indagador, que é devorar livros e devorar informação. E o que lembra, que é o estágio em que 90% de espiritualidade em Portugal se encontra neste momento. É, às vezes eu não me esqueço. Eu não posso esquecer disto. E a pessoa pega agora mais 300 euros durante um sábado para não se esquecer. Que é o que, no fundo, estes seminários todos estão a fazer. É lembrar às pessoas, lembrar de não se esquecerem. Mas esse não é o estágio destas pessoas. Ou então eu estou a tentar enganar-me a mim próprio. Mas este não é o estágio. O ponto aqui, nós estamos a preparar um grupo que deverá iniciar um centro de aprofundamento espiritual no campo, fora de Lisboa. Isso está a acontecer. E não está a ser construído de fora para dentro, de maneira nenhuma. Não há aqui atribuições de tarefas, nem há dignidades especiais, nada disso. Está a acontecer nos planos internos. Mas isso é um processo amadurecido, como o vinho. E, portanto, o que bate à porta, o que porta a espada e o leão, a lanterna do deserto. Aqui, nós já estamos a meio da ponte. Porque o que bate à porta já não está a celebrar o facto de haver espírito. Já está assim, eu quero entrar. Como é que eu faço? É outro estado. Não precisa mais de festa. Ele está em festa. Ele sente a festa. Ele integrou a celebração. Ele deixou de ser uma miniatura histórica e social que descobriu que há o espírito. Ele agora tornou-se um ser que responde ao espírito e que olha para as coisas, mas mudou. E depois tens o que porta a espada. E o que porta a espada está mesmo a meio do processo. São 9 estágios. Está mesmo a meio do processo. Quando nós falamos de foco, fixação, concentração e posse, ou postura, ou os ingleses têm um termo que é poise. Essa gestualidade superior é o ato de manter uma espada levantada, que pela sua natureza
atrai as forças involutivas, só que não precisas fazer nada. É uma espada de luz, tu não tens de fazer nada. Não se combatem as forças involutivas, fica-se quieto até elas se cansarem. Porque a tua luz trata disso, tu não precisas de fazer nada. E depois, quando o outro vem, então tu tens o leão do deserto, o poderoso e o co-criador. É quando tu integraste a tua personalidade espiritual. É quando a personalidade integrada permite a revelação da personalidade espiritual, porque a personalidade integrada era só a construção da câmara que revela a personalidade espiritual. Portanto, nós ainda vamos ser surpreendidos por uma pessoa que vai nascer em nós. No passado, quando tu chegavas a uma dessas plataformas que realmente estão a meio da ponte e que, portanto, são escolas iniciáticas, tu tinhas coisas como lava-pés. As pessoas chegavam, saíam do cavalo, seja um templo, seja uma comunidade essénia, um templo budista, um templo tibetano, um mosteiro cristão avançado lá nas montanhas, whatever. Na verdade, nós somos antenas de síntese, nós estamos a transformar-nos em antenas de síntese. Isto é, seres que trazem as coisas do passado para um ponto e onde o futuro e a eternidade toca. E por isso nós estamos habituados, por exemplo, a que se fala muito de referências antropológicas e do passado e uma série de coisas nestes encontros. Isso vai acabar. Mas temos a ginástica. Quer dizer, não é um grupo que de repente ficou azul, não se sabe como. Não, vamos ficar azuis, mas sabemos porquê e como. Minimamente. E nesse processo, tu chegas, sais do cavalo, e uma das coisas que tu tinhas era a oblação. E era o lavar os pés. O que é o lavar os pés? O que é chegar a um centro essénio e eles dão-te uma toalha e tu sentas ali à beira do rio ou à beira da fonte, dentro do centro essénio, e lavas os pés. E ficas ali meia hora a sentir água fresca nos pés. Tudo o que é feito dentro de um centro iniciático tem poder iniciático. Desde conceber uma criança até lavar os pés. Porque não é só... Se tu lavares os pés 20 km mais abaixo, em que as forças fricativas predominam, aquilo é um ato mecânico de lavar os pés. Olha, tens uma vantagem. Lavaste os pés, é bom. E se usares um bom sabonete, melhor ainda. Mas é só isso. Agora, quando chegas a um sítio de fogo, e se me permitem, eu jamais faria sítios de fogo se não tiverem terra, e portanto podemos continuar. Estou a ter um déjà vu. Se chegando a um sítio de fogo, o que impera é o fogo, é o quinto plano. O que nós precisamos de pôr no movimento no éter é o quinto plano. Eu já o senti. É como um fogo que atravessa o teu coração pelas costas e te leva para a frente. É como ter asas. E há aromas. Aromas de mundos paralelos e dimensões paralelas onde não há dor. Mas isso é volumétrico. É geográfico. Não é uma coisa que tu faças dentro e depois vais por aí desgastando-te aos choques contra pessoas, situações e forças. Não subestimem o poder das forças. Então, o que é que são estes perímetros que estão a nascer no mundo inteiro, espero? No quinto plano, quer dizer, que estão ligados ao nível espiritual. Um centro espiritual não é um centro New Age. Não é um centro terapêutico.
Ainda que contém um centro terapêutico, mas não é um centro terapêutico. Um centro espiritual não é um centro de terapia, não é um centro de estudos psicológicos, não é um centro de estudos alternativos, não é uma universidade alternativa. É um sítio onde o fogo do espírito é mais forte e impõe um ritmo superior aos outros elementos. Dito assim, de uma maneira um bocado alquímica. Então, quando tu lavas os pés dentro de um centro espiritual, o que é Air School? É ar que se quer tornar fogo. É isso que nós estamos aqui a fazer. Tu chegas a um centro de aprofundamento espiritual e ao lavares os pés, tu não estás só a lavar os pés, porque tudo é símbolo. E tudo é símbolo tendendo a sinalizar o espírito. Enquanto que o símbolo faz a ligação entre dois pontos, o sinal traz a energia para baixo. O símbolo é lembrar, é analógico, é intuir. O sinal é precipitar. É insígnia, é precipitar, é fazer acontecer. E nesse sentido, tu estás a lavar ali os pés e é isso corresponde então a esse momento a meio da ponte. Senhor, ou seja, superconsciência cósmica, lava-me, purifica-me do que eu não preciso mais. Há pessoas que compreendem muito pouco os assuntos espirituais, mas têm uma qualidade. Captam em segundos esta relação com o divino. Os sextos raios então não precisam de perceber nada porque... E tu ao lavar os pés, estás a fazer essa limpeza do passado. Não estás a lavar os pés. Resta saber se um centro espiritual hoje precisa de ter as pessoas a lavar os pés ao chegarem lá. Eu acho que não. Agora cada um sabe de si. Em síntese, olha bem para dentro. Há um ser espiritual que tem uma personalidade espiritual e que ao emergir toma para si as qualidades humanas da síntese da personalidade integrada que nós, da personalidade integrada que nós estamos a tentar fazer. Portanto, nós não estamos a integrar uma personalidade para depois vir lá um ser de luz, pau, isto não interessa. Não. Nós estamos a integrar uma personalidade porque é o fruto da terra, é o vinho. E esse fruto da terra é assimilado pelo ser espiritual, mas o outro, quando aparece, sobrepõe-se a tudo. Há personalidade integrada, apaga a memória, regenera o corpo etérico, vem pôr ordem na casa. Mesmo. E entramos então na função da solidão espiritual. O que é estar só? Porque tenta ver purificação. Usar o fogo do espírito para anular peso, bagagem e passado. Daí que uma boa parte do discurso eterno dos Melquisedeque é Forget the past. Tu sabes que estás perante uma fonte espiritual porque o teu passado deixa de ter peso. Esse é um dos grandes sinais da quinta dimensão e do quinto plano. Então tu podes estar perante um yogi e o teu passado ainda é muito forte, é mesmo pesado. É um bom professor de yoga, é até um sábio. Ou podes estar de repente perante uma velhinha yogini e tu sentas-te ao lado dela, o meu passado não tem peso nenhum. A cicatrização das feridas é uma coisa. A anulação da sua eficiência existencial é outra, muito mais profunda. Um terapeuta cicatriza. Agora, um mestre anula a eficiência existencial do passado. Quer dizer, a sua efetiva permanência dentro dos nossos campos vibratórios. Expulsa o passado.
Não são as qualidades do passado, mas as qualidades do passado, platonicamente falando, são eternas. Pode, pode ser um mestre noutro plano. Agora, justamente quando esse vem, quando o teu ser da quinta dimensão começa a se aproximar da mente, do coração e da base da coluna vertebral, que são os 3 pontos onde ele vai ancorar, aqui, aqui e na base da coluna. Quando ele vem, ele termina o processo, ele queima o passado, anula o passado, faz-te nascer de novo e instala-se. E tu começas a habituar-te a não falar por ti. Tu ficas ali à espera. Até que esse ser que vem, então após a terceira iniciação, eu penso que a tendência é essa. Tu ficas quieto e aquele que chegou diz: é isto. E é. Não é por tentativas. Percebem o perigo? Percebem porque é que os grupos se transformam todos em seitas e em cultos quando chegam a este ponto e em vez de conseguirem avançar para o fogo vivo, começam a cair na sombra destas coisas? É que aqui é outra sombra. Não, não há retrocesso. Não há retrocesso. Mas até a terceira iniciação o que pode haver é, digamos, o mago negro forma-se à entrada da terceira iniciação. É exatamente. O mago negro não se forma na primeira iniciação, nem na segunda, nem no discipulado, nem na vida normal. A vida normal não gera magos negros. É na transição da segunda para a terceira que a cópia, que o espelho, espelho meu, da Branca de Neve, que aquilo se forma. E então um grupo que está a aproximar-se da ponte e que está a aproximar-se do meio da ponte é um grupo que precisa ter um mantra. Cada um tem que encontrar aqui um mantra. Sabes? Para transmutar as ilusões todas, para transmutar o passado, para transmutar a tendência a retornar às zonas mais arcaicas. É um mantra, é preciso repetir e repetir e repetir e repetir. E isso é que é o sétimo raio que depois anula o parasita. Eu não sei de expulsões de parasitas, quer dizer, de trepadeiras, que não sejam através do sétimo raio. Porque o quinto dá-te a luz, não é? O segundo dá-te o amor e o magnetismo, mas aquilo que está ali foi ali parar por um sétimo raio invertido. Por um ritmo inapropriado. Que é imposto pela sociedade, não és tu que tens nada a ver com isso. O primeiro raio e o sétimo estão muito ligados. Já, já. Porque o sétimo é a síntese de todos eles. O 7 é os 6 a chegarem à matéria. A entrarem diretamente na rede neural, por exemplo. Quem canta, os seus males se espanta. É isto. Agora, a meio da ponte, nós estamos a começar a ser chamados para este ponto, para reconhecer este ponto. Vocês já não estão no princípio da ponte. Estão a chegar a meio da ponte. Vão começar a haver inversões. Ou seja, nós vamos começar a ficar quietos e a deixar que o sagrado, ou os mundos internos, ou a hierarquia, ou o nosso ser interno, comece a atuar através de nós. Isto implica uma grande atenção social, uma nova tipo de relação social, que é quando o teu irmão, vamos chamar-lhe assim, quando outro ser está a vibrar no nível da personalidade a caminho da integração, tu tens aquele pudor de não lhe impor nada e de estar nesse nível também com ele. Mas se ele de repente começa a vibrar a partir da quinta dimensão, tu imediatamente passas para essa quinta dimensão. Em vez de ficares a desfasar o tempo todo. Quer dizer,
Quando um vai para a quinta, tu ficas cá em baixo. Quando um vai para cima, tu ficas cá. Quando tu vais para cima, o outro obriga-te a descer. Quando tu desces, o outro obriga-te a subir. Não, não. É todo um processo de... Porque o que está a acontecer é que alguns de nós estão a chegar a uma condição de integração da personalidade. O que é a integração da personalidade? É quando é assim, eu não apetece fazer mais nada senão unir-me ao meu ser interno. É isto que eu quero fazer na vida. É a minha profissão. E isso indica já um grau elevado de integração da personalidade. Porque não adianta, tu podes ler mais não sei quantos romances, mais não sei quantos... Podes fazer tudo e que estás só a expandir do estado alcançado. Estás a expandir, a fazer expandir o estado alcançado. Portanto, tu começas a chegar a essa integração da personalidade. E como vocês imaginam, quando tens 20 ou 30 ou 40 ou 50, como é o caso deste trabalho, porque há pessoas no Porto, há pessoas em Faro, no Brasil, Argentina, quando tu começas a chegar a esse ponto, o poder magnético de um trabalho aumenta exponencialmente e começa a atrair N que estão a entrar na ponte. Não sei se me faço entender. Então, ao mesmo tempo que nós, como velhos cansados, estamos a tentar entregar a flor de lótus ao ser de luz, a vida está-nos a fazer dar a mão ao outro que vem. Nem é o outro, é uma multidão ali atrás. E conseguir manter esta posição. Para o meu ser interno, o lótus. O lótus da dádiva. Eu não tenho mais nada. O que é que nós temos mais para dar? Ele não precisa de nada. O nosso ser interno tem tudo, não precisa de nada. Está bem, obrigado. O que ele precisa é da abertura psíquica para ele vir. Isso é que é a flor aberta. Faz sentido? Quando diz, Senhor, eu ofereço uma rosa. Tu podes oferecer uma rosa a Deus. Eu nunca percebi porque é que é só velinhas em Fátima. Aquilo devia estar cheio de rosas. Hoje, Deus, está aqui uma rosa vermelha. Era bonito no meio daquelas velinhas todas. Porque enquanto que a velinha é sacrifício e elevação, a rosa é abertura psíquica. Vocês lembram-se, nós temos dito que a personalidade busca a harmonia. A psique busca a abertura. A alma busca o corpo de luz. E a mónada busca chegar à base da coluna vertebral. Nem é aqui ou aqui. Onde a tua mónada quer chegar é lá. À metasexualidade. Aquela amêndoa branca que está na base da tua coluna vertebral. Tomar para si Kundalini e fazer explodir a luz branca da ascensão a partir do centro da coluna vertebral. Nós ascendemos a partir do centro da coluna vertebral. É aí que é feita a ascensão. Não há nenhuma diferença entre ascensão e os mistérios de Escorpião. Ascensão, do ponto de vista energético, é Escorpião. Do ponto de vista conceptual, é Aquário. E tudo o que vocês quiserem. Mas nós ascendemos, o início da ascensão é na base da coluna vertebral. É ali que de vermelho começa a passar a branco. Claro que o indivíduo, se tem a coluna vertebral, se está paralisado ou se tem um bloqueio muito forte nessa área, ou se não sabe o que é soltar-se um bocado e rir e saltar e fazer amor e ter uma vida minimamente equilibrada, bom, vai ser complicado. Mas não é impossível. Só que nesta fase o universo não quer saltar etapas. Luxor é Luxor porque não se saltaram etapas. Delfos era Delfos porque não se saltaram etapas. A Babilónia, no seu período iluminado, era Babilónia porque é uma cidade-estado suméria com zigurates, não se saltaram etapas. A mónada, portanto, tenta só. Nós tínhamos um quadro sobre isto. Vamos ter feito isto num quadro. Personalidade busca a harmonia. A psique busca a abertura. Nós, com a nossa psique, no fim, é só uma flor aberta. Eu não sei se isto é bonito ou feio, mas repara, a personalidade não é nenhuma flor aberta. A personalidade é um todo integrado, é harmonia. É um todo funcional. É uma pessoa que consegue dizer assim: olha, Joana, eu vou ter que desligar porque estão à minha espera na outra sala ou porque tenho que acender ali uma fogueira. Isto é harmonia. Dar o tempo necessário a cada coisa,
Querem saber uma das chaves iniciáticas no mundo? Usar o tempo. O discípulo, por definição, é um mestre na utilização do tempo. Ele não dá nem mais nem menos tempo ao que cada coisa precisa para ser plena. Não há ócio, não porque ele não sabe ficar parado sem fazer nada. Não há ócio porque ele está constantemente a conquistar o próximo ponto de luz. Não se atrasa. O discípulo não se atrasa. Ok. E nesse processo, a personalidade busca harmonia, a psique busca abrir-se. Mas a psique não se abre, não pode abrir-se, se entre a vida psíquica, que é mais profunda que meramente dizer querida, não te vejo há quanto tempo, dá-me um beijinho. Isso também é psíquico, mas não é muito psíquico. O que é psíquico mesmo é esta coisa que está cá atrás à espera do dia. Vocês não têm uma coisa cá atrás à espera do dia? Em que? Isso é psíquico. Essa é a vida psíquica. A pulsação psíquica é isso em nós, que é sério, que é real, que é um eu e que está aqui à espera do dia. É a parte da alma que é emprestada ao espaço-tempo. A alma não tem sexo, a psique tem. A psique é masculina ou feminina, como vocês imaginam. A alma não tem nacionalidade. A psique participa do mistério da nação em que tu nasces. A alma nunca está dentro desta sala. A psique está. Se eu sair desta sala, a minha psique saiu desta sala. A minha alma não, pode até continuar na sala, mas a minha psique vai comigo porque está associada ao corpo etérico. É completamente diferente da alma, que é luz branca, imaculada, e da mónada, que é o Pai ou a Mãe Suprema. A personalidade busca a harmonia. Agora imagina o que a música clássica fez pelos jovens na União Soviética. Era obrigatório aprender um instrumento musical. A personalidade busca a harmonia. A psique busca a abertura. A alma busca passar para o quinto plano. Trazer todo o conjunto para o quinto plano, para ela própria se estabilizar no nível do fogo. A nossa alma está no causal, sempre a tentar subir para o nível do fogo. E em milhares e milhares e milhares de indivíduos já foi aberta a passagem do causal para o nível do fogo. Quem é que entra no nível do fogo? A tua alma. É a alma que entra para o nível do fogo. Do causal entra nessa região que é assim, dia e noite, sempre, o tempo todo. As pessoas dizem, aquela pessoa é muito intensa. Não, aquela pessoa está no nível do fogo, não é intensa, está no nível do fogo. Mas é ali uma coisa ardente. Exatamente, é isso. A pessoa é uma tocha. A pessoa arde, ok? Mas arde, mas aquilo parece também um bocado conceptual. É conceptual onde for conceptual, mas aquilo é fogo. Porque tu podes ser fogo e ser conceptual. Uma coisa não impede a outra. Sabes? Agora teve um netinho. Teve um netinho e é fogo. É tudo fogo. Quando continua a ser fogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora está um bocado triste. Está triste, mas é fogo. Continua a ser fogo. Percebem o que é o fogo? Percebem o que é esse Agni? Esse carneiro, essa coisa lá em cima, essa vida crística, vida sófica, a vida dos deuses em nós, é isso. Deprime lá um bocadinho, está bem, não sei, já se vê. Não sais dali. É um corpo. Excita-se, é posto em movimento, assimila a alma, não mais sai. A alma, uma vez entrando, não desce mais dali. Tensão ardente. Tensão ardente é esta coisa de estar a levar a energia que sobra, porque não podes levar a energia toda se não cais para o lado. Também há quem caia para o lado. A Teresa d'Ávila que estava sempre aqui para o lado. Mas isso também era um problema da Teresa d'Ávila, porque a Teresa d'Ávila... O que era? Aquilo vinha, não sei, ela devia ter uns espasmos especiais. E agora, é isto. É isto. Isto é complicado de perceber. O que é isto? As éstias são sim, as vegetais, é esta, é a vegetal. Aquilo que nós... Tenta ver assim, aquilo que eu considero mais sagrado. Vesta. Vesta é, no mapa astrológico, aquilo que para mim
é o mais sagrado. A vesta é uma função psíquica que traz para aqui e que nos lembra, e através da ética e de outras coisas, porque é que as vestas estavam quase seminuas? Porque é fogo, aquilo não se... Nu ou vestido é tudo a mesma coisa. As vestas, e notem que a Estátua de Liberdade é uma éstia, a Estátua de Liberdade é essa coisa de manter o fogo acima da cabeça. O que é que o feminino éstia faz? Levantar o fogo do homem à altura de quê? Porquê é que ela não põe o fogo para o lado? Ou porquê é que não é o fogo da maratona? Que é outra mensagem. Que não é o fogo horizontal da maratona que está à altura da cabeça. Não, éstia pega no fogo humano, que é Kundalini, Ida, Pingala, Sushumna, rede neural, meridianos, o calor das células, as queimas dos açúcares no citoplasma, quer dizer, as trocas, a adenosina, o trifosfato de adenosina, pega nessa vida toda e faz assim. E ela representa para nós a memória de que o nosso ser pode chegar ali. Mas se tira a tocha, ainda lá está uma luz. É o corpo crístico. Ela apenas a assinala. E ela assinala com... Isto faz sentido. Depois a porta está aberta. Ou seja, depois tu ficas quieto e começas a pensar, espera, mas eu tenho um nível de fogo. Se eu me ligar ao nível de fogo, tu entras naquilo que se chama entusiasmo. E esse entusiasmo é que tem que ser muito bem trabalhado. Tu entras nesse entusiasmo, a energia começa a circular entre o núcleo de fogo que está lá na linguagem que nós estamos a utilizar. Tens o oitavo centro, tens o nono centro e depois tens o décimo. No décimo é que é o corpo crístico, é o corpo de fogo. Digamos, nós temos um corpo ígneo, um corpo que está sempre alegre, sempre entusiasmado, que não admite bloqueios, que transmuta a mente, que queima os padrões repetitivos. Só que nós temos dificuldade em não é trazer para baixo, em permanecer ligados. Porque imprime um ritmo que não é muito o ritmo compatível com a nossa sociedade. Nunca se esqueçam que o problema iniciático inclui o problema social e não o contrário. As sociedades não percebem nada de iniciações. As escolas iniciáticas e os iniciados percebem tudo sobre sociedades. Então, o indivíduo tem que repousar, tem que, ok, e hoje agora como é que é? É para mudar o frigorífico daqui para ali. Então fazes isso. Mas, ou é para escrever um artigo, ok, mas o que eles nos pediram foi não lidem com lixo se não tiverem já uma resposta a este fogo sagrado no alto da cabeça. Isto é, já estão no meio da ponte e, portanto, a personalidade está em vias de se harmonizar, a psique está em vias de se abrir completamente e a alma está em vias de ascender para o seu corpo de luz, para o quinto plano. E a partir daí, se a personalidade busca harmonia, a psique busca a abertura e a alma busca esse fogo, estabilizar-se nesse nível de fogo, a partir do qual a personalidade entra num ritmo que não admite nenhuma força involutiva no raio de 5 metros, ou 10 metros, depende, ou 16 metros, 8 para cada lado. Não admite, não há hipóteses. Sabes aquelas pessoas que tu chegas ao pé delas e dizes assim, eu nunca vou ter uma conversa com esta pessoa sobre este assunto, vou-me embora. Os protocolos estão estabelecidos. Há pessoas que tu simplesmente sabes que não dá para brincar. Vais até lá, eu também. E como? Explica. E não entra. Porque o campo ígneo está neste ritmo e os outros assuntos vêm nesta velocidade. Não têm como entrar, não entram, não passam. Sabes? Não se trata de argumentar nada, nem de destino. Esta é uma vibração ígnea. Está lá no 10º chakra, ou no 10º centro luminoso. Quinta dimensão do teu ser. O que é a quinta dimensão do teu ser? Fogo, non-stop. O Francisco vivia, não este, o Francisco vivia no quinto plano. Ele vivia no nível espiritual, Francisco de Assis. Por isso é que, agora vou para uma igreja abandonada em ruínas. Está bem, claro.
que é isso? Agora vamos lavar leprosos. Olha, lavar leprosos, estão fixes. O que é isso? É tudo igual. Lavar leprosos, estar numa corte, estar a beber água na fonte, estar a cantar debaixo de uma árvore, estar ali a dançar com a Clara, ou estar a orar na montanha. É tudo igual. O homem está no nível do fogo. Já não se detém nestes modos ou protocolos. Portanto, a personalidade busca a harmonia, a psique busca a abrir-se e a alma busca chegar e estabilizar-se nesse nível de fogo. E a mónada busca explosão, expansão, propulsão. É um problema completamente diferente. O desafio da mónada é fazer explodir, propulsionar e expandir a base da coluna. Ela não tem mais objetivo. Vocês acham que ela pensa? Que ela tem uma estratégia montada? Que ela é ideológica? Que ela tem ideias? A mónada não tem mente. É divina. E, no entanto, e é pré-pessoal. Quando ela se une à tua personalidade integrada e à pessoa espiritual, que é um mistério, estou a tentar dizer que esta pessoa espiritual é um mistério, assim como a pessoa humana é um mistério, a pessoa espiritual também. Mas a mónada é Deus. E o objetivo de Deus desde o princípio era nascer na matéria. Assim como o menino Jesus nasceu na caverna. É a mesma coisa. Prefiro caverna ou estábulo. E, portanto, o que a mónada busca é propulsão, expansão, ascensão. Chegar lá, à base da coluna. Claro que para isso ela tem que se instalar aqui, gradualmente, na quinta iniciação. Depois no plexo solar, na sexta iniciação. E na base da coluna, na sétima iniciação. Da sexta para a sétima é que se dá a ascensão. Ascensão efetiva, não é ascensão, é mesmo total. Explosão, propulsão, expansão. É o problema do espírito, da mónada. A nossa mónada não está interessada em harmonia, não está interessada em abertura psíquica, não está interessada em ascender ao fogo. O que é isso? A nossa mónada está interessada em explodir, expandir, propulsionar o universo na direção da glória que ela conhece. Ela sabe de si. Ela sabe porque é que irredutivelmente ela quer chegar até à base da coluna vertebral. Podemos ficar com estas correspondências. De novo, já passámos por aqui antes. O problema da personalidade é a harmonia. O problema da psique é a abertura. Por isso é que as pessoas estão psiquicamente traumatizadas se fecham. Não é só uma questão, não é de desarmonia, fechou. Ah, és muito fechada. Pois. E tu és muito aberta. Ah, pois sou, pronto. É o problema da harmonia, é o problema da abertura psíquica, é o problema da conexão com o fogo sagrado dentro de nós, que é a alma que faz. E é o problema da ascensão ou da descida da mónada até à base da coluna vertebral. Eles não nos querem trabalhar em centros maiores enquanto um grupo está a terminar um processo de integração da personalidade. Porque isso pode ser feito na cidade. Então vejam bem a economia com que tudo isto tem vindo a ser gerido. A caixa éter primordial. É assim. Não é memória. É o registro, os registros acássicos é uma coisa. O acaixa em si não é os registros acássicos. Exato, é uma super substância. É assim. O que está na amêndoa, a tradição judaica chama essa amêndoa etérica, que está associada ao sacro, luz. Agora não me vou preocupar com isso, já tivemos esta conversa. Luz. Luz. Luz é uma palavra hebraica.
E, e tem a ver com a luz eterna. O que está na base da coluna vertebral é uma porção da mesma luz eterna que está no topo do universo, à porta do paraíso, à porta do céu, da divindade, que é a luz eterna. E está na base da coluna vertebral também uma porção compactada, conveccionada, compactada, irredutível, que se vai autodoando sob a forma de energia sexual, por exemplo. É assim uma espécie... Bom, agora tirei mais um bocadinho. Vale aquilo não se gasta. Mas depois tens a Kundalini e depois tens uma série de outras distribuições de energia vital no corpo. Mas ela permanece como... Sabes o que é aquilo? É mãe em ti. Mas não é a mãe matéria, nem Gaia, nem vermelha, nem a negra. É a lux eterna. É a mãe branca descida ao âmago. É a mãe, é Shakti. Sabes qual é a expressão judaica para esse núcleo? Shekinah. Na base da coluna vertebral. Há uma Shekinah individual e há uma Shekinah planetária. E há uma Shekinah nacional. A Shekinah nacional, onde é que está a Shekinah de Portugal? Sagres. Tu chegas ali e sentes uma energia feminina dispersa pela atmosfera, extremamente forte e persistente. A menos que seja um dia de chuva. Mas assim, está ali. E não é por acaso que se chama Sagres. Ali está a Shekinah de Portugal. Está a energia kundalínica de Portugal. Não dinamizada no sentido histórico, mas guardada em termos iniciáticos. E é aí em Sagres que está, nos planos internos, a câmara do Infante Dom Henrique, que não se chama Infante Dom Henrique coisa nenhuma. Está nos planos internos. Lá. É lá que eles se reúnem. A escola portuguesa reúne-se em Sagres. Até que possa fazê-lo de outra maneira. Não se reúne no sótão da regaleira. Não. Nem nas catacumbas de Sintra, nem em Tomar. Por isso é que eu estava... Só tem basements. Ou seja a escola portuguesa, que são 7 ou 8, não são muitos, reúnem-se ali. Ok, não interessa, mas há pessoas que já foram lá levadas em viagem. E ali estão Isabel, Henrique, Nuno, são uma série deles. Dom Manuel I. E alguns que nós nunca ouvimos falar porque são secretos. Isto não é... Não. Então tu tens a Shekinah na base da nossa coluna, tens Sagres na base de Portugal e tens no centro da Terra a Shekinah cósmica para a Terra, quer dizer, a Shekinah planetária.